E aí, galerinha do nono ano, salve, salve! Vamos finalizar o nosso segundo bimestre, ainda com o conteúdo Teorema de Pitágoras. E agora nós vamos estudar as situações problemas, coisas do nosso dia a dia que nós podemos aplicar o Teorema de Pitágoras. Aqui segue algumas animações para vocês, né, da demonstração, a brincadeira de Pitágoras e demais. Então, vamos lá. Vamos começar. Nossa primeira situação, problema envolvendo. Qual é o segredo, professor? Saber aplicar o Teorema de Pitágoras. Se você sabe aplicar o Teorema de Pitágoras, você resolve qualquer problema. Aí vem interpretação textual, aí vem a questão de propriedades, isso tudo nós vamos ver, de construção de desenho, de modelagem, percepção geométrica. Então vamos lá. Uma piscina retangular, no fundo aqui eu até coloquei uma piscina, né? É uma coisa do nosso dia a dia. Mede 24 metros de comprimento por 18 metros de largura. Bem, eu desenhei um retângulo, que é uma piscina retangular, comprimento é 24, largura, né, 18. Nadando na diagonal, diagonal o segmento que une aqui, ó, dois vértices não consecutivos, ó, essa ponta é a linha vermelha dessa piscina. Um atleta consegue nadar ida e volta em um total de, então ele vai e vem. Então eu preciso encontrar a medida, essa medida aqui, x. Bem, eu sei que essa medida x é hipotenusa, porque ela está na frente do quadradinho com um ponto. Aonde que ele está? Se está formando a letra L aqui, ó, o formato de letra L, o lado oposto que está à frente desse formato aqui, é a hipotenusa. A minha hipotenusa é x. E os dois lados que sobram, que restam, são os meus catetos, como ensinado na aula anterior. Então, nós vamos aplicar aqui ó, o Teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quem é minha hipotenusa? X. Quais são os meus catetos? 18 e 24. Como é soma, a ordem dos fatores não altera a soma. Então, tanto faz aqui. Eu vou pegar o 18 primeiro. Não, eu vou pegar o 24 primeiro. Você escolhe. Eu escolhi. Minha hipotenusa é x. X ao quadrado igual. Eu escolhi pegar primeiro o cateto 24. 24 ao quadrado mais 18 ao quadrado. E fazer continha. 24 não é 24 vezes 2. 24 vezes 24. 576. 18 vezes 18. 324. Como a hipotenusa é uma letra, é só a gente somar. Somando 900, o oposto da potência é raiz, x é igual a raiz quadrada de 900 e x é igual a 30. Por quê? 30 vezes 30, 900. Ou você pode pensar assim, 3 vezes 3, 9. Acrescenta dois zeros no final. Só acabou o exercício? Aqui eu encontrei a medida da diagonal, onde ele vai nadar, só que é ida e volta. Então, eu vou pegar esse valor e vou multiplicar por 2, encontrando 60 metros. Segunda situação, problema. O fundo aí eu coloquei a nossa escola, que é um prédio, né? Nossa escola, o CEP 141. E é uma situação que nós poderíamos calcular no nosso prédio. Presencialmente, nós podemos aplicar isso lá. Olha que legal. Em um feixe de efeitos visuais, para promover o início de vendas dos apartamentos, um feixe retilíneo de luz, vamos colocar o desenho aqui, parte do topo do prédio. O prédio, aqui o feixe retilíneo de luz, né, do topo, e atinge o solo, chão, onde eu piso, em um determinado ponto. O ponto é esse aqui, conforme indicado na figura. Desse modo, pode-se concluir corretamente que a altura do prédio em metros indicado por H na figura é. Então, vamos lá. Eu quero a altura do prédio. Eu tenho aqui ó, um triângulo retângulo, a minha hipotenusa é 30 metros, está de frente para o ângulo de 90 graus. Os dois lados que sobram são os catetos, ou seja, né, os dois lados que sobram, ou os dois lados que formam o ângulo de 90 graus, são os catetos.
Aí eu quero encontrar a altura, que é a altura do prédio, não é esse aqui é a altura de um prédio? Então aqui vai ser o meu x, o meu h, ou a letra que você achar conveniente. E por Pitágoras, quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados catetos. Quem é minha hipotenusa? 30. Quais são os meus catetos? X e 18. Então vamos aplicar. Na primeira situação problema, nós observamos que a minha hipotenusa é uma letra. Aqui a minha hipotenusa é um número. Quando a hipotenusa é um número, eu pego o maior menos o menor, não é assim? Então, 30 vezes 30, 900. Igual x ao quadrado mais 18 vezes 18, 324. Então, como aqui ó, a minha letra está depois do sinal de igual, é só eu fazer o maior menos o menor. Eu já expliquei matematicamente por que isso. Eu vou encontrar 900 menos 324, 576. Esse 2 vem para cá, né? A gente usa esse termo, passa para cá como raiz quadrada. E raiz quadrada de 576 é 24 metros. Logo, a altura desse prédio corresponde a 24 metros. Terceira situação, problema. Aqui está a escadaria da Lapa, né? No Rio de Janeiro. E a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras. Ó. Na figura, a medida aproximada em metros do comprimento AB da escada. Comprimento AB, esse segmento aqui, vai de A até B. Temos um triângulo retângulo, onde eu vou colocar o meu X. Outro fator interessante, quando eu vou desenvolver situações problema envolvendo o teorema de Pitágoras, é onde eu vou colocar a minha letra, o meu X, o A, o B, o C, o H, o D, a letra que você quiser. Então, tem que colocar, vou colocar meu X aqui, por quê? Ele quer o comprimento da escada, comprimento vai do topo até no solo, até embaixo. Então, aqui eu vou colocar o meu X, formei um triângulo retângulo. Quem é minha hipotenusa? X. Quais são os meus catetos? 8 e 10. X é hipotenusa porque está de frente para um ângulo de 90 graus, que é o quadradinho com um ponto. Quando a hipotenusa é letra, é normal. Quando a hipotenusa é número, é o maior menos o menor. É letra, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras, normalmente. Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados catetos. Hipotenusa é x, x ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Fazendo a continha, 10 vezes 10, 100, 8 vezes 8, 64, 100 mais 64, 164, raiz quadrada de 164, e aí a gente termina na raiz quadrada de 164. Vocês podem terminar, né, fazendo a fatoração ou deixando na forma indicada. Vai depender do exercício ou da especificação do mesmo. Mais um exercício, dois garotos tentando pular o muro da... Mais uma situação problema, tentando pular o muro da escola, pular. Então aqui está o muro da escola, preciso encostar um banco. Essa parte preta aqui é o banco, ó, de 50 centímetros de altura, centímetros. Está aqui o banco. No muro, encostou no muro, que é essa parte cinza. Isso aqui tudo é um muro. E colocar a escada sobre ele conforme a nossa figura. Então a escada está acima do banco, em cima do banco. O pé da escada precisou ser colocado no ponto A, conforme mostra o desenho, para que essa escada atingisse o topo do muro no ponto B, o topo aqui. O comprimento AB dessa escada em metros é... Então, dado raiz quadrada de 5 é igual a 2,2, se foi dado o valor de uma raiz, né, irracional, a gente vai ter que utilizá-la, ou seja, substituí-la no final da minha resolução. Então, fiquem atentos a esse dado. Observem aqui o seguinte, aqui eu tenho um metro e aqui eu tenho um centímetro. Eu tenho que trabalhar no mesmo sistema de medida. O metro, metro, centímetro, centímetro. Vamos ver o que é mais fácil. 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, aqui eu tenho 0,5 metros. Aqui é metade
né, de 1 metro? 0,5. Então, vamos lá, do teorema de Pitágoras, quadrado da hipotenusa igual a soma dos quadrados dos catetos. Eu quero o comprimento da AB dessa escada. Onde eu vou colocar o x? De A até B. Eu quero isso aqui, esse comprimento. Então, meu x aqui, minha hipotenusa, meu x. Está de frente para o quadradinho com um ponto. Quanto que vale esse cateto? Do A até o muro? 2 metros. Tá aqui. E aonde surgiu esse 4? Uai, o muro todinho é 4,5. Menos a altura do meu banco, que eu coloquei, que é 0,5 metros, que eu já expliquei o porquê. 4,5 menos 0,5, 4. R$ 4,50 menos 50 centavos, R$ 4. Como a hipotenusa é letra, é só resolver simplesmente assim. 4 vezes 4, 16. 2 vezes 2, 4. 16 mais 4, 20. E aí a gente pode observar. Nem precisaríamos fazer esse tipo de decomposição. 20 não é 4 vezes 5? Então, vamos observar. Raiz quadrada de 4, 2. O 5 tem raiz quadrada exata? Não. Ele fica preso na raiz. Quando ele não tem raiz quadrada exata, ele fica preso na raiz. Ou poderíamos desenvolver dessa forma, né? Que eu corto, né? Eu quebro em duas raízes, corto aqui, mas eu acho mais fácil assim. 4 vezes 5 corresponde a 20. Raiz quadrada de 4, 2. Como o 5 não tem raiz quadrada exata, ele fica preso na raiz. Acabou o exercício? Não. Foi dado raiz de 5 igual a 2,2. Logo, eu vou substituir. X é igual a 2 vezes um número e uma raiz juntos. É um número vezes a raiz. Qual é o valor aproximado da raiz quadrada de 5? 2,2. Fazendo essa continha, vai dar 4,4 metros o comprimento aproximado dessa escada B. Próxima situação, problema. É um exercício do Enem. O Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, caiu ano passado. E é uma questão que dá para trabalhar no nono ano, aplicando as competências e habilidades do conteúdo programado, né? Do conteúdo planejado. Então, vamos ler o problema. Construir figuras de diversos tipos apenas dobrando e cortando o papel, sem cola e sem tesoura, é a arte do origami. Nós já fizemos na escola, nós já vimos isso. Ori, a origem da palavra. Então, vou pegar um pedacinho dela. Ori, dobrar. Kami, papel. São aquelas dobraduras que nós vamos fazendo com papel, né, que todo mundo já viu, já fez na escola, se não fez, já viu. A base do origami é conhecida, é o conhecimento do mundo por base do tato. Uma jovem resolveu construir um cisne usando técnica do origami, utilizando uma folha de papel de 18 centímetros, ó, folha até retangular, né? 18 centímetros, foi feita aqui uma dobradura por 12 centímetros. AB, 18 centímetros por 12 centímetros. Assim começou por dobrar a folha conforme a figura. Ela pegou, aqui ó, aqui continua, se eu tracejar daqui, vamos imaginar, se eu tracejar aqui eu vou ter um retângulo, essa folha é um retângulo. Então, esse vértice que está aqui, que é o D, aqui eu não tenho o C, esse vértice aqui que é o D, ela dobrou para cá, puxou para cá. Após essa primeira dobradura, a medida do segmento AE, AE é quanto? Bem, é isso que eu falei, a figura inicial é um retângulo, fiz até o desenho aqui para vocês, ó. Eu vou completar esse pedaço. Se aqui lados paralelos, segmentos paralelos têm a mesma medida. Se aqui é 12, aqui é 12, paralelos, mesma medida. E aí eu vou completar esse pedaço. Se tudo vale 18, e aqui vale 12, 18 menos esse pedaço que é 12, 6. Esses dois triângulos são congruentes. Pelo caso lado, ângulo, lado, nós observamos, tem dois ângulos de 90 graus, os lados são iguais, né? Então, como eu quero a medida do segmento AE, é somente eu aplicar o meu
Teorema de Pitágoras. Nem precisaria estabelecer congruência, eu só coloquei aqui para mostrar para vocês. Ó. Eu já descobri 12, 6 e eu quero o comprimento AE. Então, vou aonde eu vou colocar a letra e vou aplicar o Teorema de Pitágoras. Só completar a figura que é um retângulo. Então, vamos lá. A quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados catetos. Hipotenusa é x, eu faço simplesmente. Quando é número, é o maior menos o menor. Então, 12 vezes 12, 144. 6 vezes 6, 36. X ao quadrado é igual, somando ambos os números, 180. X é igual. Olha bem como nós podemos proceder. Nós podemos falar. O 18, o 180 é 18 vezes 10. O 18, vamos fazer mentalmente esse. Vamos tentar. Presta atenção no que eu estou falando. 180 é igual a 18 vezes 10. Até aí tudo bem. Quem é o 18? Eu posso falar que é 2 vezes 9. E quem é o 10? Eu posso falar que é 2 vezes o 5. Então, eu tenho 9, raiz quadrada de 9, 3. Eu não tenho 2, não ficaram 2 aqui? 2 números aqui. Então, 2 vezes 2, 4. Raiz quadrada de 4, 2. Quem ficou 3 vezes 2, 6. E quem fica preso na raiz? Quem não tem raiz quadrada exata? 5. Por isso que é 6 raiz quadrada de 5. O que significa dizer isso? 6 vezes a raiz quadrada de 5. É a medida do comprimento, né, AE, comprimento pedido. Próxima situação, problema, também do Enem 2016. Vamos analisá-la. A bocha é um esporte jogado em canchas, que são terrenos planos e nivelados, limitados por tablados perimétricos de madeira. O objetivo desse esporte é lançar bochas, que são bolas feitas de um material sintético, de maneira a situá-las o mais perto possível do bolim, que é uma bola menor, feita preferencialmente de aço, previamente lançada. Aqui eu tenho a bocha, né, que é a bola maior, e aqui eu tenho o bolim, que é a bola menor. Foi isso que o exercício nos disse, não é isso? A figura 1 ilustra uma bocha e um bolim que foram jogados em uma cancha, né? O que é uma cancha? São terrenos planos e nivelados. E qual é o objetivo do esporte? É lançar bochas, que são bolas feitas de material sintético, de maneira a situá-la mais perto do bolim, que é uma bola menor. Bocha é essa maior, bolim é essa bola menor, numa cancha, que é esse terreno aqui, plano e nivelado, como ilustra a figura 1. Tá, entendemos. Suponha que um jogador tenha lançado uma bocha de raio 5 que tenha ficado encostado. Então, uma bocha, que é uma esfera, né? Vamos falar agora a bocha aqui, como no desenho real da ideia de uma esfera, é uma esfera de raio 5. O que é raio? Ele vai do centro até a superfície esférica. Do centro, aqui eu tenho, ó, vamos analisar. Suponha que um jogador tenha lançado uma bocha de raio 5. Então, a bocha é a esfera maior. O raio dela é 5. Que tenha ficado encostado no bolinho, aqui é o bolinho, a esfera menor, de raio 2, ó, do centro até a superfície, conforme ilustra a figura 2. Considere o ponto C o centro da bocha, está claro que o C é o centro da bocha, e o ponto O como o centro do bolim. Sabe-se que A e B são pontos em que a bocha, A e B, são pontos em que a bocha e o bolim, respectivamente, tocam o chão da cancha e que a distância entre A e B é igual a D. Está claro aqui. Até aí, a aplicação. A função do Enem é aplicar a matemática, a nossa matemática, a gente fala fria, tradicional, o Enem é aplicação. A gente vê muitas coisas do dia a dia, contextualização.
Nessas condições, qual a razão entre D, que é essa distância entre a bocha e o bolim, e o raio do bolim? O raio do bolim é esse raio aqui. Razão é o quociente, vou montar uma fração, é o quociente da minha divisão. Então, vamos lá. Do Teorema de Pitágoras, olha aqui o triângulo retângulo que eu formei. Primeiro, por que aqui eu vou ligar, né? Eu procuro formar, quando eu tenho esse tipo de situação, figuras conhecidas. Então, aqui eu formei o triângulo retângulo, ó. Puxei aqui um segmento desses dois centros. Daqui até aqui é raio 5. Daqui até aqui é raio 2. 5 mais 2, 7. Daqui até o A é raio 5. Daqui até o B, nós temos raio 2. Então, 5 menos 2, eu vou encontrar essa diferença aqui, ó, que é 3. E fechei aqui, ó. Eu quero saber o valor dessa distância aqui, ó. Então, né, quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados catetos. Nós temos a hipotenusa é número, então não é simplesmente, é o maior menos o menor. Então, 7 ao quadrado, os catetos são 3 e D. 3 ao quadrado mais D ao quadrado. 7 vezes 7, 49. 3 vezes 3, 9. Fazendo o maior menos o menor, 49 menos 9, 40. Né? O 2 passa para cá como raiz quadrada. Às vezes eu vejo o aluno colocar D ao quadrado é igual a raiz quadrada. Não, operação inversa, ele já veio para cá, ele já passou para cá, né? Ou como eu passar também raiz em ambos lados. Nós já explicamos isso bastante, tanto na matemática quanto nos conteúdos estudados anteriormente de geometria. Então, 40, né? A gente pode pensar no 40 da seguinte forma: 40 é 4 vezes 10. Raiz quadrada de 4, 2. Existe raiz quadrada exata de 10? Não, fica preso na raiz. É 2 vezes raiz quadrada de 10. Acabou? Não, aqui eu deixei propositalmente. Ele quer, na verdade, a razão dessa distância pelo raio do bolim, que a esfera é menor. Não é 2 esse raio? 2 raiz de 2, coloco o traço de fração dividido por 2. Como é uma multiplicação, eu corto 2 de cima com 2 de baixo. O meu resultado é raiz quadrada de 10. Fiquem atentos à interpretação textual. E nós vamos para a nossa última situação problema. Ela parece complexa, mas não é. Tem que ter muita atenção no seu desenvolvimento e ela é interessante. Este problema aparece num livro do século VII, de autoria do matemático Bhaskara. Resolvam. Um pavão está no alto de uma coluna vertical de 6 metros. Então, aqui eu fiz um triângulo retângulo, aí eu vou ter que desenhar. Assim como a piscina, aqui eu também vou desenhar. A piscina era retangular. Aqui eu já começo fazendo um triângulo retângulo e vocês vão ver no desenvolvimento da explicação e no desenvolvimento da leitura da situação problema o porquê. Então, aqui está o meu pavão. Onde está o pavão? Ponto P. Aqui, PT vale 6 metros. Um pavão está no alto de uma coluna vertical de 6 metros. Ó. Tranquilo até aí. Ao pé da qual fica a toca de uma cobra. Então, vamos ver aqui. T, localização da toca, ó, no desenho. Altura do pavão e aqui a toca. Ao pé da qual fica a toca de uma cobra. A toca, T. Aqui, ó, a localização da toca. Até aí tudo bem. De repente, o pavão vê a cobra. O pavão vê a cobra, que se encontra a 18 metros da toca. Então, a distância do pavão da toca, ó, de repente o pavão vê a cobra que se encontra a 18 metros da toca. Essa distância aqui, ó, nós podemos falar da toca até a cobra corresponde a 18 metros, que é o meu TC, né? Onde está a cobra? A cobra está aqui. A distância da toca até a cobra, que é o meu TC, é 18 metros. O pavão faz um voo em linha reta, então, e alcança a cobra antes que ela atinja a toca.
Pobre cobra. Sabendo-se que o pavão voou a mesma distância percorrida pela cobra, diga a quantos metros da toca a cobra foi alcançada. Então, o E é onde o pavão alcança a cobra. Então, a cobra foi andando, andando, andando e o pavão no seu voo. Aqui está o meu E, ó. O pavão faz um voo em linha reta e alcança a cobra. Aqui. Eu poderia colocar aqui. Eu escolhi aqui, mas você escolhe onde você quiser. Eu observo que o meu segmento PE é igual EC, né? A gente vê que a mesma distância, ó, da cobra até o E, que é onde o pavão alcança a cobra, é a mesma distância do pavão. A distância aqui, ó, a cobra também vê o pavão e corre para a toca. O pavão faz um voo em linha reta, alcança a cobra, antes que ela atinja a toca. Sabendo-se que o pavão voa a mesma distância percorrida pela cobra, então a distância da cobra é de C até E. É C. É a mesma distância do pavão, né, até o ponto E, né? A mesma distância do pavão até ele alcançar a cobra. Então, esses dois segmentos têm a mesma medida. Então, eu falo que PE é igual a EC. Vou chamar de X. A distância do pavão até ele pegar a cobra é igual à distância da cobra até o pavão. Então, igual falamos aqui, ó, sabendo que o pavão voa a mesma distância percorrida pela cobra, diga quantos metros da toca a cobra foi alcançada. Então, muito bem explicado aqui. No triângulo PTE, que é um triângulo retângulo, aqui um 90 graus, o meu Lzinho, letra L, temos, né, eu tenho a medida de PT, que é a altura lá onde está o pavão, 6 metros. Eu tenho PE, que é a mesma medida de S, a distância do pavão e da cobra é a mesma que é X. E eu tenho TE, aqui, ó, que é a distância da toca até aonde o pavão alcança a cobra. Então, na verdade, ele quer, diga a quantos metros da toca a cobra foi alcançada. Ele quer o TE, esse segmento aqui. Então, eu vou aplicar Pitágoras. PE ao quadrado da hipotenusa. PE é igual a soma dos quadrados catetos. PT ao quadrado mais TE ao quadrado. Quanto que vale PE? Né? PE vale x, x ao quadrado. PT vale 6, 6 ao quadrado. Eu quero essa distância aqui, ó, que é TE. Então, TE ao quadrado. Eu vou ter, como eu quero TE ao quadrado, eu sei que 6 vezes 6, 36. Se eu passo o 6 para cá, x ao quadrado, se ele está no lado direito, ele vai para o esquerdo, troca o sinal. Se ele pula igual, troca o sinal. Pulou, trocou, né? Então, vai ficar x ao quadrado menos 6 vezes 6, 36. Operação inversa da potência, o 2 vem para cá como raiz quadrada. Então, TE igual raiz quadrada de x ao quadrado menos 36. Só que eu tenho a distância total da toca até a cobra, que corresponde a 18. Então, eu posso falar que TC, que é a distância total, é igual a TE mais EC. Então, nós sabemos, né? TE mais EC. Daqui, o que eu tenho conhecido? TC, 18. TE, que eu encontrei, raiz quadrada de x ao quadrado menos 33. E EC, que é igual a PE, que é x. Só vou fazer substituições do que eu encontrei e do que eu tirei, do que eu extraí do meu texto. E agora nós vamos aqui. É uma equação irracional, porque eu tenho letra dentro do meu radical. Então, nós vamos observar, nós já estudamos isso em matemática. Então, eu vou fazer uma mudança aqui. Mais x pulou igual menos x. Eu vou ter raiz quadrada de x ao quadrado menos 36 e 18 menos x. Mais x pula igual, né? Se ele está do lado direito, vai para o esquerdo, troca o sinal. E aí, para resolver uma equação irracional, eu elevo ambos os membros ao quadrado, não é? Eu corto aqui o radical com
com o 2 que eu elevei. Se fosse raiz cúbica, eu levaria ao cubo, igual nós estudamos, ao expoente 3. Eu vou repetir, se eu cortei, quem eu vou repetir? X ao quadrado menos 36. E aqui vai ficar o quadrado de 18 menos x, que é um produto notável. Então, eu vou desenvolver. É o quadrado do primeiro termo, né? Menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, 18, duas vezes 18, 36x, mais o quadrado do segundo, 18 vezes 18, 324. Na igualdade, eu posso cancelar coisas iguais, então vou cortar x ao quadrado com x ao quadrado. Eu vou ter 36x, né, ó, menos 36x pulou igual, né, letra antes do igual na frente, igual, menos 324 já está depois do igual. Quem vai trocar? Quem vai pular o igual? Menos 36. Pulou mais 36. 324 mais 36, 360. Dividido por 36. Quem está multiplicando x, né? Tem aluno que passa isso aqui somando, diminuindo. Não, operação inversa da multiplicação e divisão. Ele desce dividindo. Se fosse 36 mais x, seria 360. Qual é a operação inversa da adição? A subtração. Seria 360 menos 36. Se fosse subtração, seria a adição. Então, se eu quero TE, então eu tenho... Quem é TE? TE é TC, que é o total, que vale 18, menos o meu EC. O meu EC que eu encontrei. E por isso que eu fiz esse cálculo todo, né, para eu encontrar esse segmento EC. Se eu tenho um total e tiro essa parte, o que me sobra é o que eu quero, que é quantos metros da toca à cobra, a distância da toca até a cobra, né? Então, agora, eu vou fazer 18, que é o total, menos EC, que eu encontrei, 10, 8. A cobra foi alcançada a 8 metros da toca. Pausa o vídeo, vê devagarzinho, que ele parece difícil, mas ele é simplesmente fácil. Obrigado, sucesso para nós, até o terceiro bimestre. Uma lista com muitos exercícios aí, mas exercícios bem interessantes. Um forte abraço, professor Marcos na área.